E o versículo 4 diz que e era-lhe necessário passar por Samaria. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração, né, ao Senhor. Querido Deus, nesta noite estamos nesse culto de louvor e adoração, Senhor. Temos lido uma mensagem, uma palavra bíblica conhecidíssima, mas que o Senhor possa trazer inspiração ao teu servo e que a igreja de Jesus possa receber a palavra do Senhor, possa ser edificada nessa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa trazer renovo, restauração, ó Deus, edificação espiritual. Em nome do teu Filho amado, dê graça aos teus servos que possam ouvir e que o Senhor possa trazer as palavras de Deus ao meu coração, na minha boca nessa noite, pois é no nome do teu Filho amado que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui nós temos lido uma referência, né, de uma mudança. Inicialmente Jesus inicia o seu ministério, como foi enfatizado no capítulo 1 de João, o seu batismo. Ele teve o seu ministério inicial no lugar da Judéia. Glória a Deus. E por um momento houve um paralelo entre o ministério de João Batista, que foi o precursor, aquele que havia anunciado, e o próprio ministério de Jesus. Glória a Deus. Veremos que nessa mensagem a exposição de que há uma necessidade, muita necessidade que nós temos para com Deus. Glória a Deus. Se eu perguntasse ali, o próprio Davi vai dizer, no Salmo 40, ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor é que cuida de mim. Glória a Deus. Quando Deus revelou a situação da igreja, inclusive nós estamos no nossos cultos de doutrina, trazendo uma mensagem em série. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, pelo menos aqueles que não vieram à doutrina, sobre as 7 cartas da Ásia Menor. Glória a Deus. E uma delas, que ainda vai ser ministrada, se Deus permitir, Deus vai mostrar a necessidade de uma igreja chamada Laodiceia. Observando o texto no capítulo 3, o versículo 17, o Senhor disse que aquela igreja era rica. Ela disse: rico sou, e estou enriquecido, e mais, e de nada tenho falta. Uma igreja que não faltava nada, espiritualmente falando, materialmente falando, mas espiritualmente falando, o Senhor disse que não sabes, mas és o texto diz bem claro, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Perceba a necessidade espiritual dessa igreja, uma situação de miséria, de pobreza, uma situação que Jesus, Ele tem misericórdia dos pobres, dos necessitados. Ele é o verdadeiro supridor. Quando nós lemos a Bíblia, nos salmos históricos, há uma pergunta que os israelitas fazem, está no cântico de Salmos. Os israelitas perguntavam: porventura Deus pode preparar uma mesa no deserto? Isso é uma pergunta, de certa forma, que eles estavam querendo saber de onde que Deus iria prover a necessidade de comida, a necessidade de beber água em meio ao deserto. Glória a Deus. A gente sabe que no capítulo 17 de Êxodo, Deus usou ali Moisés, e Moisés feriu a rocha de Meribá, e da rocha brotou água, para dessedentar a sede, a necessidade de beber a água.
em pleno deserto. Outra necessidade que Deus cuidou do seu povo foi quando eles estavam: o que nós vamos comer? O pão sem fermento, durante 7 dias eles comeram e a comida faltou. E agora, quem vai cumprir a necessidade? E a pergunta vem: poderia Deus prover uma mesa nesse deserto? E Deus faz chover o maná pela manhã, de madrugada. Eles colhiam aquela comida, era uma provisão divina para a necessidade da questão do alimento para aquele povo. Louvado seja Deus. Deus é o supridor de todas as coisas, Ele é o provedor. E nós podemos dizer que nós podemos até, como a igreja que foi lido aqui, que tinha muitas coisas, era rica, mas faltava-lhes o essencial, a necessidade espiritual. Jesus mostrou a situação da igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Mas nessa passagem bíblica que nós temos lido, voltemos para João capítulo 4. O autor vai dizer que Jesus deixou a Judeia e ele ia em direção à localidade da Galileia, e o versículo 4 vai dizer que ele disse que era necessário passar por dentro de Samaria. Glória a Deus. Eu acho interessante esse versículo, porque havia uma necessidade espiritual. Perceba que comumente os judeus, quando faziam a travessia, esse percurso, eles desviavam de dentro de Samaria. Tem até aquela passagem que os discípulos foram para a Judeia e pediram uma hospedaria, e aquelas pessoas recriminaram, porque havia uma divisão. Meus irmãos, mas antes de falar dessa divisão, inicialmente houve uma certa... O texto vai dizer no capítulo 4, que os discípulos de Jesus e os discípulos de João ficaram como que paralelos, né? E eu acho interessante o ser humano, ele sempre coloca essa questão da divisão, né? Ele vai perguntar assim: rapaz, quem foi que pregou hoje? Ah, foi o fulano de tal. Ah, eu queria o fulano de tal pregando. Ah, eu só gosto do fulano que canta melhor. São coisas do homem, viu? Não, fulano tem uma melhor performance. Glória a Deus. Entenda, não foi Jesus quem semeou esse espírito de rivalidade entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Foram os fariseus que colocaram o espírito da rivalidade. Esse espírito da rivalidade, promovido pelos fariseus, eles não foram só para o tempo de Jesus, eles estão bem presentes nos dias atuais. Perceba que eu até falei sobre a formação de igrejas, né? Que é igreja para tudo que é gosto, para tudo que é lado. Parece que tem assim uma certa necessidade de fazer como o reino de Deus, nós não estamos brigando contra irmãos. A nossa guerra não é carnalmente, a nossa guerra é espiritual. Mas os fariseus, eles sempre vão colocar essa rivalidade entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eles vão dizer mais: olha, os discípulos de João, a igreja de João está caindo um pouco, porque Jesus está batizando mais discípulos do que João. Glória a Deus. E olha que essa mensagem, ela foi antes da prisão de João, porque João, ele encerra o seu ministério quando ele vai para a prisão. A missão dele é anunciar o Cristo. E depois que Jesus foi anunciado, vocês sabem, né? João foi preso. E João é aquele irmão, né, crente, que ficou preso e ficou assim: será que eu vou sair dessa prisão? Tem momentos que, como a irmã cantou aqui, que Deus livrou 3 jovens da fornalha. Deus livrou Daniel do poder dos leões, mas não livrou Jeremias de ser morto, ou o próprio Isaías, o próprio apóstolo Paulo, o próprio Tiago, irmão de André, foi morto bruscamente pela perseguição religiosa.
Então há momentos na vida que Deus, Ele dá livramento de morte, Ele dá livramento de situações adversas, mas tem momentos que a gente não entende. E João Batista ficou na prisão. Será que ele é o Messias que havia de vir, ou haveremos de esperar outro? Claro que ele não duvidou, mas é porque ele esperava uma ação do Messias em salvá-lo. E o Messias não veio tirar João da prisão. João tinha a missão de cumprir o mistério, glória a Deus. Mas agora Jesus seguiu avante. Ele deixou a Judéia. Ele quis acabar com essa rivalidade. Toda vida que uma igreja ela está em ascensão, uma igreja está no momento espiritual, toda vida que os irmãos estão na unidade espiritual, sempre vai haver os semeadores dos fariseus para jogar rivalidade, para desagregar irmãos, para tirar a unidade espiritual da igreja. A necessidade dessa passagem que nós vamos ver aqui, era necessário passar por Samaria, é porque Jesus, ele quer manter a unidade espiritual no meio do seu povo. Glória a Deus. Não pode haver discussão entre o discípulo de João e o discípulo de Jesus. Nós estamos na mesma equipe, na mesma linha de peleja. Glória a Deus. Nós não podemos jamais rivalizar com irmãos. Somos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Aqui não importa. Pode ser que alguém até tem irmãos que podem até desprezar uns aos outros, né? É verdade? Irmão nunca despreza o irmão. Por mais que o irmão não tenha fale bem, não tenha dons que você tem, que você até se sente melhor do que os outros, não faça isso, pelo amor de Deus. Todos são importantes no reino de Deus, todos têm a sua função no reino de Deus, todos são membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Se um membro se achar melhor do que os outros, esse membro, ele não está canalizado com a cabeça, porque a cabeça é o elo que une a mim e a você no corpo de Cristo. Glória a Deus. Vocês percebem que há uma necessidade da unidade espiritual? Porque na unidade espiritual, irmãos, você pode refletir no salmo, o salmo da união. Qual é o salmo da união? Quem sabe? Ele diz: Wellington, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando vem a união, Leia, Deus manda a unção. É como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, que desce sua barba, as suas vestes. É uma unção que completa tudo, que enche, que preenche, que tira todo o vazio existencial da nossa vida. E além da união, quando tem unção, quando tem união, quando tem unção, tem o derramar da presença de Deus pelo orvalho, que vai fazer florescer esta igreja, vai fazer florescer a tua vida. A tua vida não vai ficar mais seca, não. Você vai florescer na pessoa de Jesus Cristo. E quando tudo isso estiver reunido, a união, juntamente com a unção e o orvalho de Deus que desce, Deus ordena a bênção, a vida, a paz para todos sempre. Diga amém. Está escrito: ordenarei a bênção e a vida para todos sempre. Mas segue essa sequência do Salmo 133. Louvado seja Deus. Jesus viu a necessidade de manter-se essa união. E essa união era exatamente: o inimigo, ele começa a semear no meio da própria congregação. Não é assim? Claro que os que congregavam com João estavam aliados ao corpo de Cristo. Glória a Deus. João foi só o precursor. Ele disse: segue o maior dos maiores, segue o leão da tribo de Judá, segue ele. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele é o verbo que se fez carne. Segue Jesus. Louvado seja Deus.
Ainda falando dessa unidade, dessa necessidade da unidade, louvado seja Deus, era necessário passar por dentro de Samaria. Observemos que, eu já até anunciei aqui uma doutrina sobre essa rivalidade que havia, não somente, agora que era uma rivalidade mesmo, irmão. Como eu falei, judeus e samaritanos. Interessante que quando Jesus apresenta no Evangelho de Lucas, né, Stephanie, quem foi, eu vou perguntar aqui, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem, ele foi assaltado. Não sei se levaram o celular dele naquela época, tinha não, né? Levaram os seus bens. O homem foi espancado, ficou quase que como morto. E a Bíblia diz que descia ao mesmo tempo um homem que ia a Jerusalém, um sacerdote, um judeu, depois um levita, e por último passou quem? O bom samaritano. O bom samaritano parou a sua viagem, socorreu aquele homem, glória a Deus, fez os primeiros socorros, levou a hospedaria. Jesus mostrou que o verdadeiro amor, ele não estava baseado somente em religiosidade. A verdadeira essência do amor é estar com o seu coração unido a Cristo. Cristo é a essência do amor. Quem está ligado a Cristo está realmente cheio do amor de Deus. Glória a Deus. O bom samaritano foi transformado pelo amor de Deus. A Bíblia diz também que 10 leprosos, Gilmar, foram curados por Jesus. Apenas quantos foram agradecer? E qual era a nacionalidade dele? Ele era samaritano. Quer dizer, só um estrangeiro veio agradecer. Ou seja, os próprios judeus se tornaram ingratos. Não tem pessoas assim. Eles vão à igreja, servem a Deus, Deus abençoa, Deus cura, Deus abre a porta, Deus abençoa, ordena a bênção. Com o tempo eles esquecem do que Deus fez na vida deles. Irmão, nunca se esqueça de ser grato ao nosso Deus. Este Deus, ele quer unir, ele quer colocar em um só, ele quer quebrar todas as barreiras, as divisões, as coisas que atrapalham. Glória a Deus. A humanidade sempre viveu com essa questão de divisões, de intrigas, de mexericos, a humanidade geral, e isso não está à parte da igreja, porque a igreja, como foi falado hoje pela manhã, é constituída de famílias, e famílias não são perfeitas. Pois Jesus foi lá no meio de Samaria, apesar dessa rivalidade, e ele vai se encontrar com a mulher que está lá no tanque puxando água lá para a sua necessidade de água, beber água. E Jesus se aproxima daquela mulher e pede a ela de beber. Ou seja, Jesus começa um diálogo, irmã Vilanir, evangelizando, com a necessidade espiritual de uma pessoa. Ele sempre criava uma ponte, porque cada pessoa, ela tem uma necessidade de algo que Deus possa fazer na vida dela. Muitas vezes a pessoa está enfrentando um problema na família, seja um problema de enfermidade, seja um luto, uma recuperação de uma doença, algo que ela está atravessando, o desemprego, ela está enfrentando um problema espiritual, ela tem uma necessidade de que Deus possa operar, e Jesus ele vai em cima da necessidade daquela mulher e disse: dá-me de beber. E ela disse: como sendo eu uma mulher samaritana, tu me pedes beber? Porque não há comunicação entre judeus e samaritanos. Ei, irmão, presta atenção, não há comunicação. Irmão, irmã, se na tua vida, se existe alguém que você isolou, que você não quer saber, que você desprezou,
Está na hora de você aprender com Jesus. Nessa humilde mensagem, Jesus vai ao encontro daquela mulher e mostra a necessidade de que Ele quer derrubar barreiras. Ele quer unir em um só corpo judeus e samaritanos e até os gentios, porque os samaritanos eram uma miscigenação entre judeus e gentios. Era um povo cheio de religiosidade. Parece aquele cristianismo que não deixou o paganismo, porque tem um cristianismo que ainda está misturado com o paganismo. Então os samaritanos, era esse tipo de pessoa. Eles acreditavam nas palavras de Moisés, eles acreditavam na vinda do Messias, mas eles eram briga ferrenha contra os judeus. Eles não se comunicavam com os judeus, mas eis que o Filho de Deus, o reconciliador, aquele que une o pecador ao Deus Santo, ele une também os homens que estão em guerra, que não têm paz uns com os outros. Ele quer o ministério da reconciliação. Essa questão de criar barreiras, de criar empecilhos, isso não é obra de Deus, irmãos. Amém? Pastor, mas eu sou humano e eu me zango mesmo, eu me iro mesmo, e eu não estou a fim de me reconciliar com ninguém não. Mas eis que o Filho de Deus, ele disse, e era necessário passar por Samaria, porque ele queria que essa reconciliação houvesse. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda falando dessa necessidade, tem uma outra necessidade espiritual que Jesus viu em Samaria. Além da questão da unidade espiritual, a segunda necessidade que Jesus Cristo viu naquela passagem por Samaria, sabe qual foi? Uma necessidade, Leia, de salvação. Quem aqui que não precisa de salvação? Glória a Deus. Quem aqui que já experimentou o milagre da salvação? Amém? Louvado seja Deus. Pois é, mas tem pessoas que é assim, eles estão igual essa mulher samaritana. Eles estão pensando que estão cumprindo uma missão religiosa, mas Jesus mostrou a necessidade dela ser salva na pessoa de Jesus. Irmãos, quem é o provedor, quem é o que condiciona ao ser humano a condição de salvação? A Bíblia diz que só há um nome entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. Ele pode fazer, ele é a provisão da salvação. Então Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É ter sede. Ou seja, o homem está bebendo de uma fonte deste mundo. Ele tornará a ter sede. Ele sempre vai procurar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Olha a necessidade da salvação. Quando eu lembro desse texto, eu lembro nos momentos, já depois da morte de Jesus, depois que Jesus morre na cruz do Calvário. Percebam aí, um dos soldados viu que ele já estava morto, e um deles iriam quebrar as pernas para a eutanásia, né? Amenizar o sofrimento e acabar com a dor. Mas como viu que ele já estava morto, não quebrou nenhum dos seus ossos. Todavia um deles pegou uma lança e atravessou o seu lado. E a Bíblia vai dizer que na ocasião em que Jesus estava já morto, no capítulo 19, versículo 34, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. A fonte foi derramada na cruz do Calvário para descedentar a necessidade de vida do pecador. O pecador sem Jesus, ele pode até estar numa religiosidade, mas ele precisa entender que ele precisa, como diz, tem até um hino: eu preciso de Jesus para viver, eu preciso dessa salvação. É uma necessidade espiritual. O homem tem que ser salvo na pessoa de Jesus. Há muitos caminhos que norteiam o pecador. O pecador até diz, o homem natural, ele acha que todos os caminhos
igual Roma, todos os caminhos levam a Roma. Então todos os caminhos levam a Deus. Leva não, irmão. Não é de qualquer jeito não. Não é com bagagem que você vai levar. O caminho é estreito, irmã. O caminho é espinhoso, irmão. Glória a Deus. O caminho é Jesus. Não é uma religião A, B, C. O caminho é Jesus. Claro que todos aqueles que são salvos, eles não ficam isolados dentro de casa. Não, eles procuram alinhar-se a pessoas que estão no mesmo propósito, que foram salvos pela pessoa de Jesus. Então eu mostro aqui a necessidade de salvação. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como as crianças cantaram, ele foi buscar a 70ª ovelha. Glória a Deus. Ele veio buscar e salvar os perdidos pecadores. Os samaritanos estavam no projeto de Deus. Os samaritanos, apesar de serem rejeitados pelos judeus, Deus ama até os rejeitados. Portanto, irmã, jamais nós podemos desqualificar ninguém. Jamais nós podemos achar que uma pessoa, esse daí ninguém, não tem jeito não, essa pessoa aí vai morrer assim mesmo. Engano seu, porque Deus ele é tão misericordioso que ele usa até de benignidade para quem não merece. Ele estende a mão para o pecador que está na lata do lixo, glória a Deus, que está no fundo do poço. Deus é tão misericordioso que não importa a situação. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado manifestou, a graça veio ao encontro, meu irmão. A história da salvação, ela é desenhada na própria história de Davi, que a gente estudou hoje sobre Davi. Davi, claro que ele fez uma aliança com o seu amigo Jonatas. Ele diz: olha, vamos fazer uma aliança, nós vamos sempre ser amigos. E o descendente de Jonas estava lá, no momento de apressão, a ama eu esqueci o nome dele, ele caiu, e o menino ficou aleijado de ambos os pés. Mefibosete ficou desolado, num lugar deserto. As terras dele não prosperavam. Mefibosete só esperava o momento final de morrer. Ele vivia desolado, sem esperança, sem vida. Mas eis que a mão de amor se manifestou na vida do pastor, o rei Davi. E Davi se lembrou da aliança com seu amigo Jonatas. Ele manda chamar Mefibosete. Apesar de ser deficiente físico, ele diz: eu vou a ti, Davi, o monarca, a maior autoridade de Israel. Eu sou um cão morto, eu não mereço nada. A minha família merecia a morte, mas eis que a benignidade de Deus se estendeu através de Davi. Davi manda chamar Mefibosete, manda Mefibosete sentar na mesa do rei, oferece-lhe a comer o pão contínuo do rei. Ali foi uma expressão de amor, de que Deus, ele ama até os seus inimigos. Judeus e samaritanos eram inimigos. A família de todo rei, quando assume o reinado, certamente é isso. O que ele faz para abafar os contrários? Ele persegue a família do antigo rei. Ele tenta neutralizar, ele tenta destruir. Mas com o amor de Deus no coração, Davi estendeu a mão de benignidade. E ali é um reflexo de como Deus quer salvar o pecador. Não importa onde você esteja, em que situação você esteja vivendo, Deus é poderoso para salvar. Como ele ofereceu o poder de salvação para esta mulher de Samaria. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se tem uma coisa que o homem necessita, sabe o que é? Sabe o que é, Islã? Louvado seja Deus. Me sente uma das necessidades que o homem tem. Vocês lembram que quando o primeiro casal pecou, como era o relacionamento entre Adão e Deus? Como era esse relacionamento? Todo santo dia, na viração do dia, Deus vinha ao encontro, não sei se de forma ali, manifestações teofânicas de Deus, mas Deus falava com Adão. Adão ouvia a palavra. Adão mantinha uma sintonia com Deus. Irmãos, se tem uma coisa que faz você
a sua alma se regozijar em Deus? Sabe qual é? É quando você vive uma vida religiosa e você passa uma semana sem orar. Como é que está a nossa vida sem oração, sem adoração? É igual uma lata seca. Nós não temos motivação. Nós ficamos igual aquele salmo: oh, quão bom, me alegrei quando disseram. Não tem mais alegria não, porque não tem mais aquela vocação de oração, de adoração. Irmãos, a necessidade, o homem nasceu para adorar. Quando o homem se desvirtuou da adoração, ele adora outras coisas, ele adora objetos, ele adora coisas que não são de Deus. Mas há uma necessidade espiritual do homem se encontrar diariamente com Deus através da adoração, meus irmãos. E Jesus mostrou para a mulher samaritana a necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. A necessidade de ter um encontro genuíno com Cristo, com Deus. Essa é uma necessidade que a igreja, às vezes o pastor fica aqui: irmão, vamos para a oração, irmão, vem para... Ei, irmão, nós chamamos porque convidamos irmãos, mas a necessidade é tua. Eu que preciso de adorar. Eu que necessito de adorar. É na adoração que eu tenho um encontro com Deus. É na adoração que o salmista, às vezes o homem ele passa por alguns maus bocados, e a mente dele começa a ficar turbada, ele começa a se decepcionar com a vida. Tem gente que está decepcionada até com a igreja, com Deus, mas vai orar que Deus vai fazer você melhorar. Eu gosto muito de reportar essa história, né? Quando você se sentir arrasado, procure a Deus. Asaf procurou a Deus num momento de sufoco na sua caminhada. Quando ele se encontrou com Deus no templo, Deus trouxe uma motivação maior para ele. Irmãos, não tem coisa melhor do que a adoração. Jesus mostra, igreja de Jesus. Pastor, é difícil hoje, porque nós temos uma luta constante. São tantas coisas que nos entretêm, que a gente não tem tempo nem para orar. Será? Meu Deus. Não, veja aí, a necessidade de quem é? É de Deus ou é do adorador? Quem é que precisa adorar? A igreja precisa adorar. Irmã Léa cantou com as irmãs. Os homens levantaram uma estátua, e somente, quantos homens ficaram de pé? Só 3. E cadê os demais? Eu acho que tem até judeu no meio. Se embaraçou com os encantos de Babilônia e ficaram lá também diante da imagem. Mas 3 jovens adoraram. Isso foi uma forma de adoração. Paulo diz: levantai as mãos santas, sem ira e sem contendas. Glória a Deus. A adoração é algo, não é algo assim mecânico. Porque tem irmãos que o pastor diz: levanta a mão direita, irmão, dá um glória aí bem alto. Irmão, é tu que tem que dar glória, irmão. Se tu está sentindo nada, tu vai ficar só em espírito de oração aí, mas tu vai glorificar a Deus aí, glória a Deus, e tu vai começar, através da glorificação, da exaltação, você vai começar a sentir a presença do Trino Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Há uma necessidade de adoração. Jesus mostrou para isso. Mas veja, a mulher reconheceu ali, Jesus pontuou várias necessidades. A necessidade da unidade espiritual, a necessidade de colocar judeus, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, porque hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão, não, o importante é ter fé em Deus, aí junta todo mundo, isso é chamado pacote universal. Não é a igreja universal não, é o universalismo, a doutrina do universalismo. As pessoas creem em tudo que distorce das escrituras, e elas acreditam que estão servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas espera aí, não é de qualquer jeito, de qualquer forma não. Tem que passar pelo único meio de salvação. E quem é o único meio de salvação?
É Jesus. E aí a necessidade de conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Jesus se revela paulatinamente. Primeiramente, um homem simples, um profeta de Deus, glória a Deus. E ele revelou uma necessidade daquela mulher de uma transformação espiritual. Porque não é de qualquer forma que nós adoramos a Deus. Pessoas que querem adorar de qualquer jeito, de qualquer forma. Então Jesus faz uma pergunta bem, chama teu marido para vir também adorar. E ela vai dizer, não, mas eu não estou casada. Se você falou a verdade, você está meio complicado, já teve 5 maridos, mas não se preocupe não, Deus vai mudar a situação, glória a Deus. Deus transformou em João capítulo 2, a água em vinho. Deus foi lá em uma conversa particular com Nicodemos, ele disse para o varão religioso: você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Você não pode viver nessa mesmice religiosa. Saia desse marasmo, vem nascer de novo. A salvação é um processo onde você entrega a sua vida a Jesus. Você é regenerado pelo poder de Deus. Você recebe a salvação na pessoa de Jesus. Veja bem, louvado seja Deus. Então Jesus mostrou a necessidade de uma mudança, porque há muitas pessoas que passam tempos e tempos na igreja, mas não mudam nada. Tem pessoas que ainda estão nos mesmos vícios quando era do mundão. Meu Deus do céu. Irmão, está na hora de você romper com esse vício. Você tem que romper com essa velha natureza, romper com esses velhos hábitos. Você tem que encaixar e conhecer a Jesus, porque Jesus vai se revelar. Ele se revelou para aquela mulher. Eu acredito, estou na palavra aí, ele vai vir. Quem é que vai vir? O Messias vai vir. O Messias já veio. Eu que falo contigo. Naquele momento, aquela senhora teve um encontro genuíno com Jesus. Irmãos, quem tem um encontro genuíno com Jesus, sabe o que vai acontecer? Vamos lá. Veja bem, como foi que eu li no capítulo 4, versículo 4? Vamos lá para a leitura? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. A vida de prostituição não pode continuar. Quando Jesus passa em Samaria, aquela promiscuidade tinha que dar um basta. Glória a Deus. Quando Jesus passa em Samaria, ele mostra a necessidade de uma transformação de caráter. Apenas ser religioso, ir à igreja e continuar com as mesmas práticas, pode vir, fraco como estás, mas eis que Deus está aqui para te dizer que é um tempo de posicionamento, é um tempo de decisão. Não pode estar nessa mistura, tem que procurar uma mudança. Não é só mudança estética, é uma mudança interior, é uma mudança na alma, é uma mudança de caráter, é uma mudança de vida, é uma mudança espiritual, é a mudança da água para o vinho. A mudança está vindo. De repente ela deixa o cântaro e ela sai dentro da cidade. Ela só tem uma pregação: achei o Messias. Vocês precisam ver quem é ele. Ele revelou a minha vida, ele transformou o meu coração. Ele é judeu, porque a salvação vem dos judeus. Isso aqui é uma enrolada. Esse templo em Samaria é uma mentira. Isso é uma falsa religiosidade. Deus não quer só um culto de lábios. Deus quer a alma, o corpo, o espírito. Deus quer a tua vida. A mulher começou a pregar na cidade e o povo começou a ouvir, né? Vamos ver quem é este homem que essa mulher tanto fala. Nesse inteirinho chegou Jesus. Os discípulos trouxeram comida. E olha que Jesus estava com fome, né, irmão? O crente pregar com fome, né?
Se der uma hora, ele já... Ei, pastor, não estou aguardando nem vai ficar em pé. Estou me tremendo todinho aqui. Está faltando as energias. Mas o Filho de Deus teve energia suficiente para demonstrar amor por uma necessitada da graça de Deus, do amor de Deus. E aquela mulher saiu com a palavra. Ele está ali, ele está lá no poço. E Jesus começa a dar instrução aos discípulos. A instrução que Jesus dá à igreja é uma instrução missionária. Há uma necessidade naquele lugar. Há uma necessidade naquela localidade, Samaria. Samaria está precisando de alguém estender a mão para ela. Que Deus possa levantar os seus discípulos. Que Deus possa levantar os discípulos de Jesus. Mas Deus já está levantando um discípulo. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que era desprezada pela sociedade. Uma mulher que não tinha nada. Mas eis que é o Filho de Deus. Aí estendeu a mão sobre ela. Transformou a vida dela. E agora ela se tornou uma missionária. E muitos dos samaritanos 39 daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou. Ele disse-me tudo o quanto tinha feito. Indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Ele dizia à mulher: não é mais pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós temos vistos, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Aqui foi ministrado para a população acerca da necessidade de ser salvo. E somente Jesus é o Salvador do mundo, pode salvar o pecador. Nessa noite nós vamos continuar pregando essa mensagem. Que essa mensagem possa tocar no meu coração também, para que eu me disponha juntamente com a igreja, a fazermos o ID de Jesus nessa comunidade, a sairmos das 4 paredes, a falarmos de Jesus, do amor de Deus, aonde nós estivermos. Glória a Deus, a não termos vergonha de Jesus. Nós estamos com a palavra da verdade. A mentira está sendo semeada a todo tempo. A inverdade, a hipocrisia está sendo aí abordado. Mas nós estamos com a palavra da verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Então, meu amado irmão, nessa noite nós vamos fazermos um momento de adoração ao Senhor. A igreja é convidada a ouvir essa mensagem, a refletir nessa mensagem e adorar o Filho de Deus. Vamos louvar a Deus com o hino, depois nós vamos fazer a oração final e convidar se alguém do nosso meio para aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Eis aqui a palavra de Deus. Nós precisamos de Jesus cada dia.